Talvez você não saiba, mas a escoliose ela não se resume apenas a um simples desvio lateral da coluna. Quando a gente pensa em escoliose, é necessário ter em mente que a escoliose é uma condição que causa alterações tridimensionais na coluna vertebral e no tronco. E quando eu me refiro a alterações tridimensionais, eu quero dizer que na escoliose ocorrem alterações nos três planos espaciais. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar para vocês de forma muito clara, muito simples, quais são essas três alterações que ocorrem na coluna vertebral. E para isso eu vou usar essa coluna modelo para poder elucidar para você essas alterações. Bem, aqui você está observando uma coluna de costas, o que nós também dizemos que é o plano frontal ou plano coronal. E como você pode perceber, ao observar uma coluna de costas, ela deveria ser reta, não deveria possuir nenhum tipo de curva. Muito diferente de quando nós observamos uma coluna em perfil, o que nós também chamamos de plano sagital. No perfil da coluna, nós encontramos 4 curvaturas fisiológicas. Uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacral. Essas curvaturas elas são fisiológicas e uma das principais funções dessas curvaturas é a dissipação de cargas. Bem, vamos voltar aqui para o plano coronal. Então, como já disse, no plano coronal, a coluna ela precisa ser reta. Contudo, na presença de escoliose, nós vamos ter um ou mais desvios dessa coluna. E esse desvio ocorre lateralmente, conforme eu vou exemplificar aqui. Criei um desvio lateral, uma convexidade, que é o lado externo da curva, e aqui uma concavidade, que é o lado interno da curva. Agora, voltando para o plano sagital, que é a observação em perfil, na grande maioria dos casos ocorre uma redução dessas curvaturas. Na realidade, na escoliose, pode haver uma redução ou pode haver um aumento. Em alguns casos não ocorrem alterações no plano sagital, mas na grande maioria ocorre uma redução. Para elucidar para você, eu vou selecionar a região torácica e vou causar uma redução da cifose torácica, o que nós chamamos também de flat back torácico. E a terceira alteração, o terceiro plano espacial a ser alterado é o plano horizontal, que é onde ocorrem as rotações vertebrais. Quando a gente realiza aquele teste de flexão anterior de tronco, ou também conhecido como teste de Adams, nós estamos buscando assimetrias entre os lados do tórax. E essas assimetrias são causadas em grande parte pelas rotações vertebrais. E ao observar uma pessoa naquela postura, nós na verdade estamos observando essa pessoa de cima para baixo. E aqui as alterações seriam as rotações vertebrais. Dessa maneira, fica muito simples você conseguir entender, compreender quais são as alterações tridimensionais da escoliose. No plano frontal, desvios laterais. No plano sagital, aumento ou redução das curvaturas fisiológicas. E no plano horizontal, as rotações vertebrais. Deixa eu colocar ela aqui de lado. Dessa maneira, eu acho que fica claro também para você compreender que quando nós vamos falar em tratamento da escoliose, nós precisamos considerar esses três planos espaciais, essas alterações dos três planos espaciais. Não adianta eu tentar corrigir a escoliose tentando apenas corrigir a curvatura lateral da coluna. Até porque, talvez você também não saiba disso, apesar de eu já ter falado aqui em alguns vídeos. Quando eu tento corrigir a curvatura lateral da coluna, imprimindo uma força contrária, e a coluna ela está em neutralidade, ou seja, conforme eu exemplifiquei aqui, com o plano sagital reduzido, retificado, eu acabo causando uma rotação contralateral. E na escoliose, por ser tridimensional, tem rotações vertebrais acontecendo para o lado da convexidade. Ao aplicar a força lateral da coluna com a coluna em neutralidade, eu aumento essa rotação para o lado da convexidade, fazendo com que aumente a gibosidade da escoliose, o que vai levar a uma piora do quadro. Então é necessário criar um raciocínio clínico baseado principalmente nessas alterações tridimensionais da escoliose, mas tendo também em mente que não se resume só às alterações que eu acabei de demonstrar aqui na coluna. Eu demonstrei apenas a alteração de forma macroscópica. Eu tenho que entender que existe um grande desequilíbrio muscular, eu tenho que entender que existe um grande desequilíbrio ligamentar.
Então, são N fatores que devem ser observados e devem ser considerados na hora de fazer um tratamento, para que esse tratamento tenha sucesso.